Obrigado, Guido. Retomamos aqui. A leitura aqui. 4 aqui. Página 111. 111. Tá? Nós paramos aqui no 4, a necessidade de uma ecologia sadia. Nós paramos no dela para viver. O fim dela será o seu fim. Deve-se ter cuidado com a ecolatria, que é um eco do neopaganismo que o movimento da nova era infiltra em nossa sociedade. Deixa eu pegar só isso aqui, esse ecolatria aqui e esse neopaganismo. Pegar mesmo na tradução do Sergião. O que as pessoas dizem? As pessoas dizem que alguma coisa, joga para o universo. Você já viu essa expressão? Você já viu? Tudo que você joga para o universo, você atrai. Mas que Deus fica onde, gente? Isso é uma ideia que vem surgindo, que a pessoa não precisa de Deus para ter nada. Tá? Não precisa de Deus para ter nada e outras coisas podem me dar. Vamos pedir para a Mãe Natureza. Oi? Isso aí. A pessoa entra na mata, vamos pedir, dá licença? Dá licença, Mãe Natureza. Então, alguma outra entidade. Né? Prossigamos aqui. O homem, a natureza e o Criador não são a mesma coisa. Mas deve-se lembrar que o homem é guardião e não destruidor da natureza. O guardião zela e não destrói. Uma teologia bíblica produzirá uma visão ecológica equilibrada. 5. A necessidade de um projeto de evangelização. A evangelização bíblica é mais que pedir às pessoas para aceitarem a Jesus. É chamar as pessoas a se enquadrarem no projeto original de Deus. É apregoar a segunda criação que Ele está fazendo em Jesus. É lutar para restaurar o plano original de Deus para o homem. Ao proclamar o Evangelho, a igreja chama o mundo a se reajustar ao projeto original de Deus. Toda a humanidade vivendo com Ele, porque fomos criados por Deus para vivermos com Deus. Sobre evangelização aqui, vamos lá rapidinho. Uma evangelização aqui. Eu vou pegar vocês agora. Tá? Vocês estão na aula, na sala de aula. Genesi está me evangelizando. Eu não vou fazer um pleonasmo aqui, mas vamos lá, então você está me evangelizando. Me dá um texto bíblico que eu preciso aceitar Jesus Cristo como Salvador. Você, Daniel. Você, Bruno. Sabia que tu usava João 3,16. Mas lê João 3,16 e vê se eu tenho que aceitar para ser salvo. Não, aí ele está falando do que Jesus fez por Mas vamos lá, todo mundo, isso aqui é um confronto, isso aqui é bom. Isso aqui é bom por quê? Porque a gente acha que evangelização é você pegar o santinho, aquele panfleto, e toma. Muitas pessoas vão pegar aquele panfleto e vão jogar fora. Quando vocês forem evangelizar, não vai na meta assim, eu tenho que gastar esses 100 panfletos, eu tenho que gastar esse milheiro de panfleto aqui, não. Vai na ideia que você tem que parar e conversar com a pessoa. Você tem que ler o panfleto, decorar o panfleto, para que você possa ter base para falar para ele aquilo que está no panfleto. E ele te perguntar assim, mas ok. Duas perguntas. Isso aqui eu vou deixar até para casa, não, irmão, você está entendendo. Duas perguntas. Primeira pergunta, isso aqui é muito boa. Clésia gosta. Ó, primeira coisa. Onde está... Eu estou falando isso aqui porque isso aqui está na Bíblia. Tem texto bíblico para isso. Tá? Internet não, irmão. Aonde está na Bíblia?
Frisa nisso aqui. Frisa. Porque são perguntas que vocês podem receber. E cadê a resposta? Olha o que Pedro diz através do Espírito Santo para a Igreja Universal, na sua epístola. Você tem que ter resposta para todos que te perguntarem acerca da sua esperança ou da sua salvação. Se alguém no teu trabalho, na faculdade, perguntar assim, ô fulano, eu vejo vocês crentes, né? Cristãos, evangélicos, falando do céu, Nova Jerusalém, como é que vai ser lá? Ah, vai ser assim, nós vamos subir, vamos ficar lá, ó, santo, 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 santo. Você está entendendo? É importante estudar. Tá? Essa é a primeira pergunta. Onde está na Bíblia que eu preciso crer e receber Jesus para me tornar filho de Deus? Qual é a pergunta do mundo? Todos nós somos filhos de Deus. Se a gente olhar por uma lógica, se todos viemos de Adão, todos somos filhos. Ok. Mas para ser filhos, irmãos, mas para ser filhos de Deus, tem que crer e receber. Vou até deixar essa expressão aqui, crer e receber Jesus para se tornar filho de Deus. Tá? Aí a pessoa, tá na internet não, né? Tá. Não, eu estou vendo aqui na mesa da pessoa. Eu sei que tu gosta disso, eu sei que tu gosta. Aqui, uma outra coisa. Gente, deixa eu usar uma expressão aqui. A gente vai retomar aqui para poder concluir a apostila hoje. Eu sei que a igreja adotou uma prática. Qual é a prática? Quem quer aceitar Jesus? Não é assim? Quem quer aceitar Jesus? Mas olha João 15,16. Olha João 15,16. Já me perguntaram, uma vez, Pode falar. me perguntaram assim, quem foi que criou Deus? Tremendo, pergunta aí. Mas como eu era novo convertido, eu falei assim, amanhã eu te respondo. E é uma pergunta que nem eu posso responder. Porque você sabe, deixa eu usar a expressão aqui para você na internet não pegar minha palavra errada. Eu não posso nem sei se eu posso usar esse conceito aqui. Acho que não. Não sei se eu posso usar aqui. Eu não posso usar esse conceito aqui não. Outro dia eu falo isso aqui com vocês. Porque você sabe que se Deus existir, né? Porque você sabe que Deus não existe. Ele é. É só você estudar o que é existir, o que é ser. Porque para ele existir, ele tem que ser criado por alguém. E ele não é criado por ninguém. Né? Se você olhar a eternidade, você vê que a eternidade é grande, mas Deus é pai da eternidade. Então Deus não é criatura. Deus, ele é. Ele não depende de ninguém para existir. Ele é. Ele não depende de ninguém para ser criado. Ele é. Tá? Então, quando você pegar e estudar assim, ó, criação, Deus existe? Vai estar lá? Não. Porque Deus é muito maior do que a existência. Não quer dizer, gente, que ele não exista, tá? Porque tudo que existe é criado. Dentro do tempo e espaço. Deus não, Deus está muito além disso. Não existe palavra para poder qualificar quem é Deus. Não existe palavras. Eu posso pegar na enciclopédia, no dicionário, que vai faltar palavra para a gente poder falar quem é Deus, que ele está muito além. Ele é maior do que o ar, ele é maior do que o universo, ele é maior do que a eternidade, porque ele é pai da eternidade. Quando Moisés pergunta para ele, mas eu vou fazer em nome de quem? Isso aí. A expressão lá em hebraico está lá, eu sou o que sou. E no original eu serei o que serei. Né? R-E, Asher, R-E. Moisés, não tem como te falar quem eu sou. Eu sou o que você precisa. Moisés, me dá o teu RG. Não posso. Não posso, Moisés, porque eu estou muito além do que a tua cabeça humana. Eu quero que Deus fale para Moisés, Moisés, eu sou X, Moisés explodia. Perante a grandeza de Deus. Senhor, eu quero te ver, Moisés. Ninguém vê e consegue viver, Moisés. Eu vou te colocar na frente da rocha. Quando Deus coloca o Moisés na frente da rocha, o que Moisés vê? Porque Deus já tinha passado. Eu vou embora daqui. Deus está muito além, gente. Deus está muito além. Então, tudo que existe está dentro do tempo e espaço. Deus está muito além disso. Não tem como explicar Deus. O dia que você explicar Deus, Deus para de existir. Mas como ele não existe, ele é. Então ninguém explica ele. Tá? Eu pego isso aqui e fica grifado. Professor de teologia diz que Deus não existe. Deus, ele é.
Ele é além de tudo. Gente, a eternidade é muito grande. Eu vou falar isso aqui, especulação minha. A eternidade é muito grande. Ela vai ser pequena para a gente poder conhecer quem é Deus. E olha que a eternidade, ela tem fim. Não, mas tem começo. Mas tem começo, então, ó. E ela tem começo, porque Deus é pai dela. Ela foi criada. Então, a eternidade, ela é grande mesmo, você vai faltar tempo para a gente poder conhecer quem é Deus, de tão grande que Ele é. Oh, glória. João 15,16, olha o que diz. Gostei, ó. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeeis para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedi ao Pai, Ele vos conceda. Quem escolheu quem aqui? Foi Deus que nos escolheu. Não nós escolhemos Ele. Quem quer aceitar Jesus? Eu. Aí vem na frente, eu aceitei Jesus. Gente, mas foi Ele que nos escolheu antes. Essa é a grandeza da graça. Porque Ele nos escolheu, sendo falho, errante, limitado. Ele falou assim, rapaz, eu fui com a tua cara. Eu quero você. Essa é a grandeza da salvação. Mas você pode falar assim, pastor, mas Jesus está falando com os seus discípulos. Ok, vamos lá para João 17. Vamos para João 17. Essa aqui é a oração sacerdotal, tá, gente? Observação aqui, do capítulo de número 13 de Jesus. Em diante, Jesus só falou para os seus discípulos. Capítulo 13, a última ceia, para os seus discípulos. 14, ele diz assim, ó, eu vou preparar, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Olha como é que uma tradução é muito poderosa. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim o quê? Se não fosse assim o quê? Se não fosse ter muitas moradas, se não fosse assim, eu iria vos dizer, vou preparar lugar. Ele não foi preparar lugar, já está preparado. João 14, você vê como é que muda? Quer ver uma coisa? Abre João 14 aí, eu sei. Rapidinho, só finalizando esse versículo aí. Aonde nós estaremos? Ele fala depois, né? Porque aonde eu estiver, vós estaremos. Vós estarás também. Isso acho que isso aí, assim, explodiu a minha mente. Posso falar aqui? Tu tá voando muito, sabe por quê? Sabe por quê? O que acontece? Olha, por exemplo, vocês aqui. Ele está dizendo, para que no céu onde eu estiver, vocês vão estar. Ele está dizendo assim, aonde eu estiver. Porque o céu é onde Jesus está. Amém. Glória a Deus. Ah, gente. A minha casa é uma extensão do céu, porque Jesus... Amém. Glória! Aqui é uma extensão do céu, porque Jesus está aqui. Então, aonde eu estiver, vós estareis também. Não é no céu, ele não está limitando a vida eterna no céu. Ele está falando assim, ó, o céu onde eu estiver, você vai estar também. Então, qualquer lugar se torna céu onde Jesus está. E qualquer lugar se torna inferno onde Jesus não está. Você está ligado, mano? Olha só, João 14. Deixa eu usar uma tradução aqui. Deixa eu usar da Clésia. João 14, versículo 1. Lê para mim, por favor, em voz audível. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Prossegue. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Ó. Pois vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Ele está dizendo assim, ó, se não fosse assim, se na casa do meu pai não tivesse muita morada, eu iria dizer para vocês, vou preparar lugar. Ele não vai preparar lugar, ele já está tudo preparado. Eu vi um pregador pregando que ele foi preparar lugar e não foi preparar lugar. Na sua está como, Sérgio? Não fiquem aflitos. Creio em Deus e creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos. E não vou preparar um lugar para você. Repete. Não. Não. E vou preparar um lugar para você. Eu vou preparar? É. Olha só, eu vou preparar. Então quer dizer que não tem nada preparado. Aqui ele está falando, eu não teria dito a você. Eu teria dito a vocês, se não fosse assim, Se não fosse eu teria assim. dito a vocês. Se não for, é uma condicional, se não fosse Tá falando, assim. se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Mas não tem lugar. A sua também está assim também? A minha, por exemplo,
14, 1 e 2. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Então, se não fosse assim, Eu teria dito. eu teria Então já dito. tem. Já Se tem. fosse assim, eu teria dito. Já tem. Não tem. completa na casa do meu pai. É uma afirmação. É uma afirmação. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria Ponto. dito Uma a vocês. afirmação. Se não fosse assim, só que, dado Sérgio, a tradução diz, está dizendo que ele vai preparar o lugar ainda. Mas já está tudo preparado. Está tudo preparado. Na sua está como, Daniela Brandão? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar um lugar. este lugar. Se não tivesse muito lugar, ele está dizendo assim, se não tivesse muito lugar, muita morada, muitos quartos. Não, até vai esse muito quartos ali foi, né? Esse muito quartos ali, né? Muitos aposentos, muita morada. Eu teria dito, vou preparar lugar. Mas como já tem, não vou preparar lugar não. Ele só foi abrir o caminho, abrir a porta. Quando João vê e viu uma porta aberta no céu, essa é a porta da salvação, Ele ainda fala, que está aberta. vocês conhecem o caminho para onde eu vim. Como é que eles conhecem o caminho? Jesus é o caminho. Pegaram. Na sua está como, Rose? Mesma coisa, Cadê? Minha coisa? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Na Thompson está como? Assim também. Assim também? É certo. Caminha. É que meu pai há muitas caminhas, muitos quartos. Tem quarto nessa casa lá, não tem outra coisa não. Tá? É claro que, gente, é claro que Deus é família. É claro que Deus é família. Nós não vamos ter, né, relação sexual, cara, mas Deus é família. Mas você vai chegar lá no céu, Sérgio, você vai conhecer a Alessandra. Qual é o nome da sua digníssima? Você vai chegar em casa, você em casa, não em casa, né? No céu, na eternidade, né? Vou usar essa palavra na eternidade, né? Você vai encontrar a Rose. Imagina chegar no céu lá. Igual nos ensinaram. Não conheço ninguém. Tu não aprendeu isso também, Márcio? Que chegar lá com uma vontade de memorizar, não vai levar de ninguém? Quem sou eu? Não tem lógica quem eu sou. Aí nós vamos passar pelo tribunal de Cristo para receber galardão que nós fizemos pelo corpo e receber de acordo com as nossas obras. Foi tal que fez isso? Eu? Quem? Primeiro, o teu nome não é Bruno. Vai outro nome. Depois eu faço. Não, o teu nome não é Bruno. Foi o Bruno que fez. O teu nome não é Márcio. Quando você veio para a Terra, no cartório, para você ter cidadania terrestre, humana aqui na Terra, você passou pelo cartório. E o cartório lá, teu papai e tua mãe colocou Márcio. Só que quando nós chegarmos de volta em casa, o nosso registro está lá. Vai ter a pedrinha, a pedra, porque o cartório é antigo, a gente estava tudo em pedra. Quem manda é o céu e a terra obedece, está lá a pedra lá, com teu nome. Verdadeiro nome. Agora só aquele que recebe conhece. Chama hoje de Genesi, teu nome é outro. Fica aí. Fica aí. Pegaram isso aqui? Pegaram? Então o teu registro está lá. Quando os discípulos estão indo na sua primeira incursão, expulsando o demônio, eles voltam maravilhados. Mestre, no teu nome, os demônios nos sujeitam. Jesus, fica tranquilo, isso aí é fichinha. Fique tranquilo, se alegre com isso aí somente não. Antes alegrai, ou seja, antes dessas coisas, você tem que ficar alegre, regozijando, porque o vosso nome está escrito no céu. É dizendo, o seu registro não é da terra, o seu registro é do céu. Por isso que você não pertence à terra, você pertence ao andar de cima. Você é da cobertura. Isso aqui é transitório, esporádico, passageiro. Você veio aqui por um propósito. Mas você pertence ao andar de cima. Olha 17. Olha João 17. Deixa eu ler o 5 aqui rapidinho. João 17, 5. 17, 5 diz assim, agora, Jesus dizendo, tá? Oração
sacerdotal de Jesus. Agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto a ti, com aquela glória que eu tinha contigo quando? Antes que o mundo existisse. Está falando assim, sabe aquela glória que o Espírito Santo revelou para Paulo, que eu, em Filipenses, que eu sendo Deus, não tive por usurpação ser igual a Deus, mas eu me esvaziei, ou seja, esse despiu da glória, veio a ser servo igual a homem. Tá? Eu vou dizer algo para vocês aqui, Jesus está nesse corpo glorificado até hoje lá. Quando você chegar lá, você vai ver a marca. E essa marca está para a eternidade. Você vai ver a marca dele lá. Aí observa aqui. Porque se ele se revelar com o corpo glorificado que ele tem, aí ele se escandaliza. Com a boca saindo uma espada, os olhos com chama de fogo, cabelo branco como a neve. A gente não se escandaliza. Mas agora olha o versículo 9. Eu rogo por eles. Não rogo pelo... Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Mas por aquele que tu me... Porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. Eu preciso falar isso aqui rapidinho, gente. Eu não sei de onde está surgindo essa doutrina que Jesus é Deus. Ele é o Pai e o Filho ao mesmo tempo. Não é. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito é outro. Porque senão Jesus está com um problema lá no Getsemane. Pai, sei que todas as coisas são possíveis. Sei que tudo tu podes. Se puderes, livra de mim este cálice, sem que eu beba. Todavia, seja feita a minha vontade. Então, antes de dizer isso, a minha vontade, ele diz, a tua, mostrando que o Pai é um e ele é outro. Tá? Prossigamos lá um pouquinho. Para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me destes. E nenhum deles se perdeu. Senão o filho da perdição, que foi Judas. Ou seja, Judas estava predestinado para isso. Para que se cumprisse a escritura. Está lá em Salmos. E tem pessoas batendo cabeça na internet por causa disso. Até o anticristo, a Bíblia diz que está previsto que será ele, acabou. Porque Deus sabe do fim no começo, gente. Porque nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti. Aliás, mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Peço-te que os tires do mundo, aliás, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo. Santificou aqui é uma oferta, gente. Está falando assim, por isso eu sou oferta por mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, que é Cristo. Eu não rogo somente por estes. Ó, falando de nós. Ó, Jesus falando de nós. Ó. Eu não rogo somente por estes, os 11. Mas também por todo aquele que pela sua palavra hão de crer em mim. Está falando de nós. Então a escolha não sai de nós para ele, mas sai dele para nós. Você é a escolha de Deus. E tem muita gente batendo cabeça na internet por conta disso. Você é a escolha de Deus. Voltamos aqui para a apostila. Aqui ainda. Eu vou deixar para o grupo. Vou deixar isso aqui para o grupo. Tá? Isso aqui, eu vou botar outra coisa já para a gente botar no grupo já. Esse aqui. Então eu vou botar outra coisa aqui também. A primeira pergunta é...
Outra pergunta, são duas perguntas. Duas perguntas. A gente lê aqui agora, falta mais uma aqui. 4 páginas para a gente poder concluir. Essas duas perguntas aqui, para a gente poder... Fechando a aula, dando tempo, eu vou fazer um ato pessoal com vocês sobre esses dois textos aqui. São bíblicos, todos são na Bíblia. Só que a gente precisa, porque se a gente for confrontado com isso aqui no evangelismo, né? Onde está na Bíblia que eu preciso aceitar, crer, né? E confessar Jesus para eu ser salvo? Aí você não... Vou procurar, depois te falo, você perdeu aquela vida. Você perdeu aquela alma. Bruna só de anotações ali, ele gosta. Podemos prosseguir aqui? Página 112. Alguém quer falar algum texto aí, gente? Eu estou aberto aqui com vocês. Algum texto que quer falar? Hã? É um para o evangelismo, mas ainda não é o que a gente quer aqui não. Esse é um para o evangelismo, João 3,16. É um também usado muito para o evangelismo, mas não é o que a gente quer aqui ainda não. Entendeu? Eu quero aquele direto, que diz que eu preciso confessar, eu preciso aceitar, eu preciso... A gente usa essa palavra, aceitar, mas o certo é quem quer confessar Cristo como Salvador. Já dei a deixa. Efésios 2,8 dá? Não. Não? Não. É de salvação também, mas não encaixa na pergunta. É de salvação, mas não encaixa na pergunta. É esse que ele falou, se confessar os nossos pecados, ele foi justo. Não, esse... Não, esse é para remissão de pecado, não diz para confessar para ser salvo. É claro que diz para aquele que já está dentro e peca e confessa. Deixa eu falar com vocês uma vez, vamos lá. Não vou aguentar não, vamos lá. Primeiro, primeiro. Ele é por adoção, né? Hã? Ele é por adoção. Sim. Primeiro, resposta aqui primeiro, resposta, João. Oi? Sobre videira, enxertado na videira. Sim, mas categoricamente, De tornar filho. de Deus. Poxa, Bruno, viu? É bom que isso aí é bom porque faz a gente pensar. Quando a gente pensa, a gente está tentando, a gente está, de certa forma, tentando achar o quê? Subterfúgios bíblicos, textos bíblicos, e esse pensar são coisas que você nunca mais vai esquecer. Primeiro, vamos lá, João 5,24. Qual está aí? Fala aí. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. É bom também. É o que mais se aproximou daqui. Agora, categoricamente, para ser filho de Deus, simples, João, capítulo 1, 12. Lê alto, pode ler alto, Leozinho. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Mas todos quanto receberam, crendo no seu nome, ou receberam, crendo no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, para ser filho, tem que receber, crer, para se tornar filho. Pegou? Agora o outro aqui, Romanos 10, 9. Essa expressão aceitar Jesus, né, teria que ser usada essa, Romanos 10, 9. 10, 9, confessar com a boca e crer com o coração. Lê, pastorzão Edmar. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Será o quê? será Salvo. Pegou? Então a palavra certa é, quando fizer um apelo, quem quer confessar Jesus? Aí a pessoa vem na frente, a pessoa confessa a Cristo como Salvador e crer com o coração para ser salvo. Guardem esses textos aí, guardem. São bons para evangelismo, porque vocês vão passar por essa pergunta de confronto lá fora do evangelismo. Vocês já têm a base
para falar de como é salvo e de como se torna filho de Deus. Porque todos somos filhos de Deus. Você já ouviu isso já? De algum ímpio? Entendeu? Então, guarda isso aí. Beleza? Eu costumo falar assim para você, você é filho de Deus, mas aí eu costumo usar uma analogia falando assim, você é filho de Deus, mas tu consegue se consegue dar salvo? Não, mas aí eu vou falar assim, mas vem cá, se tu cair, se tu estiver no abismo, aí tá no abismo, tá teu filho e o filho lá de mais 10 irmãos teus, 10 colegas, por exemplo. Quem tu vai salvar? Meu filho. Essa analogia é boa. Eu falei, assim é Deus. Na hora ele vai salvar primeiro os filhos dele, depois ele vai ver. Por isso que você tem que aceitar Jesus para você deixar Deus ser seu pai. Confessar Jesus. Confessar Jesus. É algo que já está no nosso subconsciente. É algo que já está, tipo assim, vai levar um tempo para poder tirar. Mas é bom você tirar porque a palavra certa é confessar Jesus. Quem quer que confessar Jesus? A pessoa vem e a pessoa confessa. Eu confesso que Cristo é o Salvador, que morreu por mim. A pessoa confessou e creu com o coração. Mas esse método de apelo, ele é novo dentro da igreja, não é? Não, já é antigo. Não, de apelo de quem quer aceitar Jesus, vem aqui, ou desse tipo. Ele não é tão novo, ele não é tão antigo. Esse método aí, ele é usado mais ou menos quase uns 100 anos ou mais. De chamar Não, as uns pessoas 90 anos para cá. de chamar as pessoas a Aceitar Jesus Cristo. Né? Então ele é antigo nosso. Então é um método antigo, por quê? Porque a gente ouviu sobre aceitar. A gente ouviu aceitar. 50 anos eu já escutei perguntar quem quer aceitar. Você é evangélico há quanto tempo, Cleuci? Eu fui criada na igreja. Na igreja? Eu converti. Me desculpe, eu vou te perguntar a idade, porque eu não vou ser Mas anti-ético. 55, então eu falei, no mínimo 50 anos eu já escutei. Aí, tá vendo? Quem quer aceitar. Que quer aceitar Jesus. Entendeu? Então essa expressão, a gente adotou ela. Mas o certo é quem quer confessar Jesus. Romanos 10, 9, biblicamente. Eu sei que para tirar isso do nosso hipocampo, que está armazenado ali, vai demorar um pouquinho. Mas você vai se policiando para que você consiga. Sim, quem quer Sempre. aceitar. Muito tempo antigo, é antigo. Vamos lá. A luta pela justiça social. De acordo com o monergismo, somos todos irmãos, porque todos viemos de um mesmo originador. Toda a raça humana remonta a um pai. Essa é a ideia do monergismo, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, do monergismo. Mais à frente, quando a gente estudar mais algumas matérias, vamos entrar sobre isso aqui. Essa palavra monergismo aqui, é que o homem não depende de Deus para ser salvo. Eu sou salvo pelos meus métodos. Isso aqui é muito perigoso. Tá? Pensar para ser salvo pela graça daquele que morreu na cruz pela gente, que foi enviado por Deus. De acordo com o monergismo, somos todos irmãos, porque todos viemos de um mesmo originador. É isso que as pessoas usam. Somos todos irmãos. Ok. Viemos todos de Adão? Ok. Né? Mas para ser filho, tem que receber e crer para se tornar filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Toda a raça humana remonta a um pai comum, Adão. Nesse sentido, todos os homens são irmãos, porque todos têm o mesmo pai, na origem remota, tá? Enquanto houver um só homem explorado ou injustiçado, por qualquer motivo, aí está um parente nosso sofrendo. Lutar por justiça social não é ser um agitador político, mas simplesmente reconhecer que somos todos irmãos. Cada homem é uma parte do outro. As distinções raciais não são apenas pecado, são estupidez. São uma arrogante manifestação de ignorância. Ninguém deve ser oprimido ou depreciado por causa da sua raça, nem deve se exaltar sobre outro por sua causa. Partes aqui eu concordo, porém toma muito cuidado com o tal do monergismo, tá bom? A gente depende de Deus para ser salvo por meio de Jesus Cristo, que é a sua graça. 1.5. A origem do homem e a unidade da raça. A Escritura ensina que a humanidade toda descende de um único pai. Este é o sentido óbvio dos capítulos iniciais de Gênesis. Deus criou Adão e Eva como os iniciantes da espécie humana. Ele lhes ordenou que fossem fecundos e se multiplicassem
e enchessem a terra. Além disso, a narrativa subsequente em Gênesis mostra claramente que as gerações seguintes, antes ao tempo do dilúvio, estiveram em ininterrupta relação genética com o primeiro casal, de sorte que a raça humana constitui não somente da unidade específica, uma unidade no sentido de que todos os homens compartem a mesma natureza humana, mas também uma única genética ou genealógica. Isso é ensinado também por Paulo em Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. A mesma verdade é básica para a unidade orgânica da raça humana na primeira transgressão e da provisão para a salvação da raça em Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo de número 12. Acharam? Olha o que diz. Porque, aliás, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, por quem? Por Adão. E pelo pecado a morte. Não foi por causa de Adão que eu morro, é por causa do pecado que entrou a morte. Pegou isso aqui? Pegaram? Isso aqui é muito importante, tá? É muito simples, mas é muito importante. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Porque Deus não fez ninguém para ser temporário, Deus fez Adão para ser eterno. Mas por conta do pecado, veio a morte. Então, a morte é um salário do pecado. Tá? Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E só vão morrer por causa do pecado. Pegou isso aqui? Então a morte veio a existir por conta do pecado. Quando uma criança nasce e morre, ela morreu por causa de quê? Boa pergunta, né? Ela morreu por causa do pecado dela. Não, porque o pecado por conta que entrou por causa a morte porque entrou por conta do pecado. Aliás, vou repetir, pontuar. A criança quando morre, criança, vou botar aqui uma idade assim, recém-nascido. Ele morreu porque o pecado um dia entrou no mundo, por isso que ele morreu. Aí a pergunta, ele vai ser salvo ou não? Oi? Gostei da ousadia? Vai. Ela não tem ainda ciência do que é certo e o que é errado. Para ela poder se decidir e se responsabilizar pelos seus atos, ela vai. Ela só vai ser réu a partir do momento que ela tem consciência do que é certo e o que é errado. Posso pontuar isso aqui? Eu dou seminário de batalha espiritual e eu aconselho vocês fazerem. Tá? É um investimento para a vida de vocês. Sabe essa ideia de fada do dente? Isso é um demônio. Porque, caiu o dentinho. Me fugiu a palavra aqui agora. A odontologia, o cirurgião dentista, o cirurgião odontológico, vai dizer que a calcificação da mandíbula, quando está caindo o primeiro dente, é porque o famoso dente do juízo já está nascendo. Ele ainda não rompeu, mas já está se formando para nascer. É o famoso dente do juízo. A partir daquele dente ali, a criança já tem pecado. Aí você pega o dentinho, bota debaixo do travesseiro. A fadinha do dente vai lá pegar.
Vai dar uma moedinha. O diabo, meu irmão, opa, já caiu o dente. Olha lá a prova lá, ó. Caiu o dente. Já posso começar a colocar pensamentos na criança. Mas posso colocar impulsos, vontades, inclinações na criança para que o pecado comece já a nascer a partir dali. Os antigos jogavam no telhado, né? No telhado. Jogar no dentinho no telhado. Tinha até um adágio que dizia assim, ó, verão, verão. Cadê Cleusinho? Já Cleusinho está lá embaixo. Verão, verão. Toma esse dente podre e me dá outro são. Ninguém nunca ouviu isso não, gente? Já ouviu? Já ouviu? Então não estou sozinho. Joguei um bocado de dente no telhado. Ai, ó. Estou revelando, ó. Você está entendendo? É aí que já começa o pecado. Na criança. Entendeu? Umas com mais idade, outras com menos. Porque vai de criança para criança. Pegou? Então, se alguém na família faz isso, tente de forma sábia contornar essa situação. Tá? Eu sei que se alguém pegar e falar assim, o pastor falou que é demônio, sim. O lado do dente é demônio. Vamos lá. Retomamos aí. Já. Vamos lá. Testemunho da ciência em favor da unidade da raça. De várias maneiras, a ciência confirma o testemunho da Escritura em prol da unidade da raça humana. Nem sempre os homens de mentalidade científica acreditam nisso. Os antigos gregos tinham a sua teoria do autoquitonismo, segundo a qual os homens brotaram da terra por uma espécie de geração espontânea, ou outra pessoa brotando da terra, por geração espontânea, uma teoria que não tem nenhum suporte sólido, visto que a espécie de geração espontânea jamais foi comprovada, mas antes desacreditada. Cassis propôs a teoria dos coadamitas, que presume que houve diferentes centros de criação. Já em 1655, Peireluz desenvolve teoria dos pré-adamitas, que parte do pressuposto de que havia homens antes de Adão ser criado, tá? Lembrando que isso aqui é teoria, especulação, é tese, não tem base bíblica, tá, gente? Essa teoria foi revivida, até onde está sendo revivida essa teoria aqui já, tá, gente? Foi revivida por Winchell, que não negava a unidade da raça, mas considerava Adão como o primeiro antepassado dos judeus e não chefe da raça humana. Em anos recentes, Fleming, sem ser dogmático na matéria, disse haver razões para supor que existiam raças de homens inferiores antes de Adão aparecer em cena por volta de 5.500 a.C. Embora inferiores aos adamitas, já tinham capacidade diferente da dos animais. O homem adâmico posterior foi dotado de capacidades maiores e mais nobres, e provavelmente foi destinado a levar toda a outra humanidade existente à obediência ao Criador. Ele fracassou, não preservando a sua própria fidelidade a Deus, e portanto Deus providenciou a vinda de um descendente humano, e contudo muito mais que humano, para que pudesse realizar o que Adão não conseguiu. Deixa eu só pontuar algo aqui. Essa teoria aqui, essa tese, essa especulação que não é bíblica, ela defende muito sobre homens que existiram antes de Adão, e que Adão foi o primeiro dos judeus, né, que é um equívoco muito grande, muito que não tem base nenhuma bíblica, e eles defendem muito sobre Lilith, que foi a primeira mulher de Adão. Isso é fábula, isso é lenda, tá? Então, muito cuidado com o que você ouve, com o que você lê na internet, tá? Tem na internet lá que vocês não leiam, tá? A Bíblia é proibida. Os caras fizeram tanta coisa ali, só eles montaram uma ideologia que Davi e Jonatas tinham um caso,
Porque Jonatas disse, Davi disse para Jonatas que amava ele com o amor de muitas mulheres. Que Jesus ele tinha um caso com os 12, por isso ele escolheu 12, não escolheu 12 homens, não escolheu 12 mulheres. São, sabe umas coisas sem pé sem cabeça, que não tem base bíblica. Tá? Então cuidado com tudo que igual. Existe o hebraico moderno, o hebraico contemporâneo, que não é o hebraico bíblico. E tem uma galera pegando o hebraico contemporâneo e desfazendo a Bíblia. Se você pegar o hebraico contemporâneo e o hebraico bíblico é um e o contemporâneo é outro. Eu dou aula de grego e hebraico. O grego koiné bíblico de Mateus Apocalipse é um e o grego contemporâneo é outro. Eles querem até matar o hebraico bíblico e o grego bíblico. Para a Bíblia, de certa forma, perder a sua valia. E a Bíblia não perde essa valia. É best-seller em vendas. Vamos lá, prossigamos aqui. O conceito de Fleming foi levado a defender é que o ramo inquestionavelmente calcáceo é tão somente a derivação pela geração normal da raça adâmica, a saber, dos membros da raça adâmica que serviam a Deus e que sobreviveram ao dilúvio, Noé, seus filhos e suas filhas, que aqui nós sabemos que são suas noras. Tá? Mas essas teorias são teorias, teses, especulações. Mas essas teorias, todas e cada uma delas, não acham apoio nas Escrituras e são contrárias a Atos 17 e 26. E a tudo quanto a Bíblia ensina como referência à apostasia e libertação do homem. Além disso, a ciência apresenta diversos argumentos em favor da unidade da raça humana, como as seguintes. Vamos ler, por favor, Atos 17 e 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Tá? Então, cuidado com aquilo que você lê. Se você não tem uma base teológica ainda sólida, evite ler qualquer coisa. Tá? Tem uma galera aí que fala que Caim era filho da serpente. Sim. 17 e 26. Diz assim, Atos 17, 26. De uma só vez fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Gente, eu pergunto, você me responde. Deus fez toda a geração do homem? Ou fez um? Ele fez um, e dentro desse um, o que Deus soprou? O Ruá, o Neshama, o fôlego de vida. Quando Deus sopra o Neshama, que é o fôlego de vida, Zacarias 12, nós lemos nas aulas antes, que Deus gera o espírito do homem dentro dele, Deus nos escolhe dentro dele. Quando Deus sopra em Adão, Deus sopra toda a humanidade dentro de Adão. De Adão para Eva e assim por diante. Ok? Determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Apostila. 1. O argumento da história. As tradições da raça dos homens apontam decisivamente para uma origem e uma linhagem comuns na Ásia Central. A história das migrações do homem tende a mostrar que houve uma distribuição partindo de um único centro. 2. Argumento da filosofia. O estudo das línguas da humanidade indica uma origem comum. As línguas indo-germanas têm em suas raízes um idioma primitivo comum, um velho remanescente, do qual ainda existe no sânscrito. Além disso, a prova que mostra que o antigo idioma egípcio é o elo de ligação entre a língua indo-europeia e a semítica. 3. O argumento da psicologia. A alma é a parte mais importante da natureza constitucional do homem. E a psicologia revela claramente o fato de que as almas dos homens, quaisquer que sejam as tribos ou nações a que pertençam, são essencialmente idênticas. Têm em comum os mesmos apetites, instintos e paixões animais, as mesmas tendências e capacidade e, acima de tudo,
as mesmas qualidades superiores, as características morais e mentais que pertencem exclusivamente ao homem. A gente retoma no próximo vídeo agora.